Olá, investidor, tudo bem? Aqui quem fala é a Daiane Ultramari e eu criei esse canal para compartilhar minha trajetória rumo à liberdade financeira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve então no meu canal e acompanha. Hoje eu irei falar sobre os tipos de fundos imobiliários que existem para você poder investir e os principais índices também para poder fazer a escolha do seu fundo. Então, bora lá verificar quais são? Bora lá então. Os tipos aqui seriam os fundos de escritórios e laje corporativa. Investe em prédios comerciais como escritórios, salas comerciais e laje corporativa em geral. Esse tipo de fundo, gente, ele foi muito impactado com o isolamento social na época da pandemia, né? Muitas empresas adquiriram, né, a adoção ali do home office, então teve muito impacto por conta disso. Tem também o Fundo Imobiliários de Logísticos e Industriais, né, que investe em ativos do setor logístico, como galpões logísticos, condomínios industriais, depósitos, fábricas e etc. É, ali, esse sim, gente, esse tipo de fundo, na pandemia, eles teve uma grande valorização, é, por conta que empresas, né, geralmente vendem, né, online, eles precisam ali, né, de um galpão, para poder guardar os seus produtos. Então, houve uma demanda muito grande à procura de galpões nessa época e eles não foram impactados, ao contrário, foi bem vantajoso para esse tipo de investimento. Então, a grande parte dos contratos são de longo prazo e com condições que garante estabilidade ao cotista. Geralmente esse fundo ele tem assim contratos bem longos, né? Então, você fica segurado ali. É sempre bom você estar entrando, né, nos informes e vendo até qual é o prazo máximo, né, daquele contrato para você saber ali quando que vai ser renovado, se vai ser renovado também. Então é importante você fazer esse acompanhamento, tá bom? Existe aqui também os fundos de shopping e varejo, né? Investe em participação de shopping centers e imóveis comerciais. É setor impactado pela economia e muito afetado pela pandemia. Como vocês sabem, as lojas e os shoppings em geral ficaram fechados por um bom tempo durante a pandemia, então isso impactou muito. Esse tipo de FII, na época, não estava nem dando retorno, né? Não estavam pagando dividendos, porque eles não estavam recebendo, não estavam tendo lucro nenhum, então não tinha como pagar seus cotistas, né? Mas agora, atualmente, eles estão tendo um crescimento, estão normalizando, então, gente, são segmentos muito bons de se investir, tá bom? Tem os fundos de recebíveis também, ativos de dívidas imobiliária, né? Que são os famosos fundos de papel. Eles investem principalmente em ativos de crédito imobiliário, os CRIs, o LCI e outros. Semelham bastante com a renda fixa e protegem os seus investidores da inflação. Tem os fundos de fundos também, eles investem em outros fundos imobiliários. Então, quando você pega esse tipo de FII, você tem que entrar lá no site, né, da administração desse fundo e ver quais são os fundos do qual ele investe, entendeu? Para ver se realmente é o que você quer investir, tá bom, gente? A forma útil para o investidor diversificar seus investimentos em FIIs facilmente, porque você não tem o trabalho de ter que ficar escolhendo um a um qual FIIs que vão compor sua carteira. Você simplesmente escolhe o fundo, investe em outros fundos e já vai ter ali uma diversificação enorme, tá bom? Os principais indicadores dos FIIs, né? O que você tem que prestar atenção quando você for escolher o FII que vai entrar na sua carteira. O primeiro aqui, então, é não ser monoativo. Fundo monoativo é o tipo de fundo de investimento que aplica seus recursos em um único ativo. Quando eu vou fazer minha análise, eu começo verificando se ele é ou não monoativo, tá, gente? Porque se ele for monoativo, eu já paro de analisar ele ali na hora, porque, na minha opinião, não vale a pena, tá bom? Eu gosto de fundos que
tenha bastante ativos, que não seja monoquilino também, me traz mais segurança de investir o meu dinheiro ali. O segundo aqui seria o P sobre VP, que seria o preço sobre o valor patrimonial da cota que seja menor ou igual a 1. O que seria isso? Eu já verifico se ele está valendo o preço dele normal ou se ele está acima do seu preço ou abaixo, né? Então, geralmente, eu sempre pego FIIs que esteja ali com o seu valor normal, né? O seu valor justo, que você pode verificar isso quando ele está 1,00. Quando ele está 1,00, quer dizer que ele está com o seu preço justo, entendeu? Agora, se ele tiver acima de 1, está valorizado, né? E quando está abaixo é porque ele está desvalorizado. Então, geralmente eu compro ou abaixo ou quando tá a 1, tá, gente? Porque você quer comprar algo do qual vai se valorizar com o passar do tempo e para você ter aquela rentabilidade em cima do que você investiu, certo? O terceiro aqui é a gestão do fundo. Conferir se o gestor do fundo possui um bom histórico, se as taxas de administração são compatíveis com as do mercado. Isso é muito importante, tá, gente? E para você fazer esse tipo de análise, você tem que entrar diretamente no site do administrador daquele fundo e ler os informes, ler os relatórios e lá vai ter quanto que é cobrado de administração. é, Você faz uma pesquisa também a fundo para saber se o gestor do fundo possui um bom histórico também. Tem que fazer toda uma pesquisa, tá, gente? Não é algo assim que você, tipo, em 5 minutos vai saber que aquele fundo é bom para sua carteira. Você realmente tem que fazer uma análise profunda, ainda mais se você está investindo a longo prazo, tá bom, gente? O quarto aqui seria a liquidez diária. É a quantidade de cotas que são negociadas no dia. Então, é importante você ficar de olho nesse indicador, porque ali você vai saber que, se caso você precisar vender as suas cotas, se tem movimentação no mercado ali negociando, né? Se tem gente comprando, se tem gente vendendo. Então, quanto maior esse índice, melhor, tá bom? O quinto aqui seria a vacância, a porcentagem da ocupação dos imóveis. E daqui é um indicador muito importante também, tá, gente? 100% de ocupação física quer dizer que todos os imóveis estão alugados, entendeu? Então, isso é muito bom, você tem que ficar de olho nessa vacância e começar a subir muito a porcentagem de vacância, quer dizer que ele está perdendo inquilinos, aquele fundo, e é preocupante, porque se ele perde os inquilinos, o seu, os seus dividendos irá diminuir também, porque se não está entrando dinheiro, eles não têm como pagar uma quantidade grande para os cotistas. O sexto aqui seria o dividend yield. Sempre que você for olhar ele, você sempre olhe os últimos 12 meses, tá, gente? Se baseando nos últimos 12 meses para saber ali a porcentagem que tá o seu dividend yield. Se é um bom FII, então você tem que ver ali se tem também constância, né, ao longo do tempo. E tem que ficar de olho, porque se começar a cair muito esse dividend yield, às vezes não compensa, tá bom? Às vezes compensa outro tipo de investimento. Aqui são algumas dicas que eu separei para vocês. O que você paga sempre importa. Busque ativos distintados. Então, pessoal, quando você for para fundo, verifica se o P sobre VP dele está abaixo, porque quanto mais abaixo, melhor, né? Isso você tem que fazer toda uma análise, tá, gente, para ver se aquele fundo ele vai se recuperar também. Porque como a gente está investindo em algo que é de renda variável, então vai ter uma hora que ele vai estar abaixo do seu preço patrimonial e outras horas que ele vai estar acima do seu preço patrimonial. Então, é importante você fazer toda uma análise, mas sempre busca ativos descontados, tá bom, gente? Se a cota do seu fundo subir, invista em cotas da carteira que estiverem com o P sobre VP de 1 ou menor. Então, isso daí entra nessa parte de ativos descontados
tá? Quando você já tem ali a diversificação na sua carteira e seus ativos, então você, quando você for investir, quando você for fazer o seu aporte, sempre dê prioridade aos ativos que tiverem descontado, sempre ou a um ou menor que um. Evita investir em fundos valorizados que estão na sua carteira, tá? Geralmente a gente quer colocar o nosso preço médio ali abaixo, então a gente quer que o nosso preço médio esteja baixo para que quando houver a valorização daquele fundo, a gente ganhar e não perder, tá bom? Agora, se a cota do fundo cair, invista nessa mesma cota, tá bom, gente? Comprando mais cotas no valor abaixo, porque isso vai fazer com que o seu preço médio diminui também e você vai aumentar ali a quantidade de cotas daquele fundo. O próximo aqui é busque fundos imobiliários com multiativos e inquilinos. Então, isso quer dizer, quando você for escolher um fundo de tijolo, que ele tenha bastante imóveis e que ele tenha mais de um inquilino, mais de uma pessoa alugando aqueles imóveis, tá bom? Outra dica aqui seria, leia os comunicados gerenciais. Gente, é muito importante saber o que está acontecendo seu investimento, tá bom? É o seu dinheiro ali que você está colocando. Então você tem que sempre estar ali acompanhando o que está acontecendo no seu fundo, tá bom? Pesquisa no Google o nome do fundo mais o RI, para você poder achar o site oficial ali da administradora. Lá geralmente tem todos os informes, todos os comunicados gerenciais do fundo e você pode pegar lá um dia, né, para poder ver com calma e ler o está acontecendo com o seu ativo, tá bom? O RI seria a relação com investidores. Então, eles fazem esses documentos, eles são obrigados, né, a dar explicações de como está o fundo para os seus investidores, tá bom? Então, você também tem a obrigação de acompanhar seu fundo para saber se ele é um fundo bom ainda ou se ele está decaindo ou se você precisa realmente fazer outra análise em cima dele para saber se ele vai continuar ou não na sua carteira de investimento. Vou deixar uma frase aqui então para vocês pensarem. Ela diz: o preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Então, fica a reflexão aí, tá, gente? Não se apega ao que você está pagando agora, porque o valor que você vai receber lá na frente é muito maior, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, pessoal, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!